O Primavera Saúde no ar, seja muito bem-vindo. Nosso tema de hoje é sinusite, aquela doença que incomoda muita gente, principalmente nesta época fria do ano. Por isso que estamos recebendo o Dr. André, que já é um parceiraço aqui do Primavera Saúde. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Muito obrigado, boa tarde, Morgana, boa tarde aos telespectadores. Para a gente começar essa conversa, doutor, a gente tem que falar um pouquinho do que é exatamente a sinusite, né? Então, por definição, a sinusite, ou a rinocinusite, ela é uma infecção, né, do nariz e dos seios paranasais. São os seios da face, né? São espaços dentro dos ossos da nossa face que estão associados ao nariz. Então, quando há uma infecção desses espaços e, por consequência do nariz, por uma bactéria, geralmente, a gente chama isso de rinocinusite ou sinusite. O que pode acabar causando, né, a sinusite? Então, geralmente, hoje, pelos consensos mostram assim, que geralmente uma rinocinusite ela se inicia com uma infecção viral. Então, o que acontece? Geralmente a pessoa tem um resfriado, uma gripe, e ela tem e isso acontece, né, por um vírus. Isso tem uma evolução, tem um tempo específico assim para acontecer, para melhorar, né? E quando esse quadro ele não se resolve espontaneamente, né, ele pode evoluir para uma sinusite. Ele pode deixar o ambiente nasal, o ambiente paranasal mais propício à invasão, vamos dizer assim, de uma bactéria, e isso leva à infecção, né? E aí começam os sintomas. Então, um quadro de sinusite, geralmente, ele acontece aí com uma evolução de 7 a 10 dias depois de iniciar um quadro viral. Tem outros casos, né? Tem sinusites, tem alguns tipos de sinusite, depois provavelmente nós vamos abordar isso, mas o mais comum é assim. Mas resumindo, a sinusite ela acontece por uma infecção, por contato com alguém que tem alguma infecção de via aérea superior, e aí, dependendo do caso, ela vai evoluir para sinusite bacteriana ou não. Como você mesmo falou, doutor, existem alguns tipos, né? Queria que entrar nesse assunto agora. Quais são esses principais tipos de sinusite, né? Certo. Assim, na verdade, a classificação mais interessante, assim, relacionada à sinusite, é classificar ela em rinossinusites agudas e as rinossinusites crônicas, né? Sendo que também tem os casos de repetição, sinusites recorrentes, né? Que acabam depois podendo se enquadrar no caso de rinocinusite crônica. Assim, a aguda ela tem uma duração aí de até 2 a 3 semanas. A crônica é quando ela já tem uma duração bem maior, assim, semanas, meses geralmente, né? E entre as rinossinusites crônicas tem aquelas que têm as poliposes associadas, que são... polipose é um tecido inflamatório que se forma no nariz depois de uma inflamação por tempo constante. Ele forma como se fosse uma gelatina, vamos dizer assim, dentro do nariz, e isso vai perpetuando o quadro da rinocinusite crônica, né? Então essa é a principal classificação, assim, sinusites agudas, as sinusites crônicas e as sinusites recorrentes, que são aquelas que acontecem várias vezes, assim, né, em várias oportunidades. E falando em questão de fatores de riscos, né, quais são os principais neste caso, doutor? Certo. O principal fator de risco é o contato com agentes infecciosos, né? Como a rinocinusite, bem como o resfriado e a gripe comum, eles são infecções de vias aéreas superiores, o contato com pessoas que têm um resfriado, que têm uma gripe ou que têm uma sinusite, é o principal fator. Mas tem outros fatores que favorecem para que a sinusite possa acontecer. E, sim, não é todo mundo que tem um resfriado que vai evoluir para uma sinusite bacteriana, né? Então, assim, aquelas pessoas que têm rinite, por exemplo, né, tem as rinites alérgicas, a rinite alérgica, na verdade, tem as rinites não alérgicas, são aquelas rinites, aquelas inflamações da mucosa que acontecem por contato com fumaça de cigarro, poeira, produtos químicos, né? Quem tem uma rinite acaba tendo uma inflamação constante da mucosa nasal. E essa inflamação, ela prejudica a drenagem dos seios da face e faz com que quando a pessoa tem uma infecção nasal, ela tenha mais chance de evoluir para uma sinusite, né? Tem os fatores anatômicos. Então, assim, dentro do nosso nariz, as principais e mais conhecidas estruturas no adulto, principalmente, né, que na criança tem algumas outras que eu vou conversar também, mas são o septo nasal,
O septo nasal é como se fosse uma parede, assim, de osso e cartilagem que divide o nariz em dois lados. E os cornetos, que são estruturas que ficam na parede lateral do nariz e que delimitam os espaços onde vão ser drenadas as secreções dos seios da face. Né? Quando a pessoa tem uma alteração nessa anatomia, por exemplo, tem um desvio de septo que impede a drenagem de um seio da face, ela tem mais chance de ter sinusite. Né? Um aumento dos cornetos, o pessoal conhece muito por carne esponjosa, que são os cornetos, né, que ficam dentro do nariz, ou a adenoide, que é nas crianças, que é uma estrutura que fica na parte do fundo do nariz, mas que na criança a presença da adenoide é um dos grandes fatores de sinusite de repetição. A adenoide a gente pensa às vezes em a questão de respiração ruim, questão de problema de ouvido, mas um dos grandes fatores predisponentes para sinusite de repetição em criança é a presença da adenoide e os germes que ficam naquela região, né? Mas assim, em relação ao clima, né? Claro, quando a gente tem um clima mais frio, a gente tem uma tendência maior, tanto por ter mais contato com pessoas resfriadas, quanto também porque o nosso nariz ele se protege, ele se defende de infecções por mecanismos assim de defesa locais da mucosa. Então é como se houvesse cílios assim microscópicos que fazem uma faxina, assim, limpam aquela secreção. Quando a gente tem um resfriamento, esses mecanismos de defesa locais eles funcionam menos também, né? Porque eles têm uma temperatura ideal para funcionar. Então isso também favorece, né? Outra coisa também, os irritantes ambientais. Por exemplo, é muito comum crianças terem infecções de repetição, infecções nasais, sendo filhos de pais fumantes. Então, a fumaça de cigarro, comprovadamente, ela tem relação com infecções de repetição, tanto nasais, quanto otológicas, quanto de ouvido, né? Então, esses assim, são a maioria dos fatores assim, que favorecem a evolução para as sinusites, né? Principalmente nessa questão dos fumantes, tem que ter um cuidado redobrado, né? Com certeza. Pais que acabam fumando perto de filhos têm que ter essa consciência do mal que está fazendo para o próprio filho. É isso mesmo. Às vezes os pais têm ideia que... Isso, claro, para o adulto também, né? Para o adulto que fuma, mais ainda. Isso nem se fala, né? Mas muitas vezes a gente conversa com os pais e os pais têm uma ideia de que fumar longe da criança já está protegendo a criança do contato. Mas, na verdade, o próprio odor do cigarro que fica na roupa, nas mãos, fumar e vir para perto da criança, isso já gera uma irritação que também contribui para aumentar o problema, né? Então, o ideal, claro, para a saúde da própria pessoa, mas principalmente dos seus filhos, é não fumar perto deles, né? Pelo menos. Ou tomar cuidado, fumar fora de casa, antes de ter contato com as crianças, assim, ter os cuidados ali de higiene e tal, para não trazer assim a fumaça, vamos dizer assim, para perto da criança, né? Não prejudicar. Para o adulto também, é isso mesmo. Agora, doutor, falando em questão do clima, né? Se também acaba se tornando um fator na questão, o senhor falou do frio, mas na questão do ar-condicionado, também é um outro problema, podemos dizer assim? É um problema também, porque o ar-condicionado, ele pode influenciar de duas formas. A principal delas é quando não é feita uma manutenção adequada no ar-condicionado e ele acaba se tornando uma fonte assim, de poeira, de ácaros, né, que isso vai fazer com que a pessoa tenha mais rinite, né, alérgica ou não, mas a pessoa vai ter uma inflamação maior da mucosa nasal e essa inflamação vai contribuir para que no momento que essa pessoa tiver uma infecção por vírus da mucosa nasal, ela tem uma chance maior de evoluir para uma sinusite, né? Tem a questão também do ressecamento do ambiente, né? Isso também da mesma forma que um ambiente úmido demais, ele vai contribuir para que a pessoa tenha problemas nasais, um ambiente seco demais também. Isso influencia tanto quanto o frio no ressecamento, né? Aliás, na diminuição da ação dos mecanismos de proteção locais do nariz, né? Então, por isso também acaba tendo uma chance maior. Tudo isso, o ar-condicionado, o frio, eles agem diretamente no nariz, assim, levando a uma rinite. Não uma rinite alérgica, que as
pessoas têm, às vezes, associam diretamente o termo rinite à alergia. Sim. Né? Mas, como eu disse, tem a rinite irritativa, tem a rinite vasomotora, neural. O próprio frio, ele causa uma rinite, que é essa inflamação da mucosa nasal. E essa inflamação favorece para que a pessoa tenha mais quadros de sinusite, né? Tá. Agora, doutor, falando um pouquinho na questão da relação entre outros tipos de alergia, né? Como a rinite, como a própria asma. Qual é a relação delas quando a gente fala em sinusite? Certo. Falando um pouco mais da rinite, né? Tem as rinites alérgicas, a rinite alérgica e as rinites não alérgicas, né? A rinite alérgica é aquela que a pessoa tem uma predisposição genética a ter alergia a determinados fatores, determinados irritantes ambientais. Então, quando a pessoa tem contato, quando a mucosa do nariz da pessoa tem contato com esse irritante ambiental, ela vai desenvolver uma reação inflamatória muito mais forte do que a reação normal do organismo. Né? Isso vai fazer com que a pessoa tenha um inchaço da mucosa nasal, isso vai trazer uma obstrução nasal, pode levar a pessoa a ter espirro, coriza, que é escorrer o nariz, né? Coceira no nariz, né? Isso é um quadro típico de rinite alérgica. Sim. Né? As outras rinites, então assim, tem aquela rinite quando a pessoa vai se alimentar e aí tem algum alimento que possa causar alguma irritação, a pessoa vai ter coriza, ou tem aquela rinite da pessoa quando tem contato com poeira, vai inflamar a mucosa e a pessoa vai ter coriza, pode ter espirros. Então, essas são as rinites, assim, algumas das rinites não alérgicas. A asma, ela é uma inflamação também, né, de uma forma semelhante à rinite alérgica, porém é uma inflamação na parte pulmonar. Então, assim, é um quadro semelhante em locais diferentes. Sim. Né? A asma, ela vai ter menos ação direta sobre a sinusite. A sinusite pode ter uma relação, pode ter uma ação sobre a asma, né, de piorar os sintomas e tal, porque a asma, a pessoa tem uma falta de ar. Como a sinusite, ela vai ter também uma piora dessa respiração e aí vai tornar o quadro mais difícil, né? Já as rinites alérgica ou não alérgica, elas vão agir em relação à piora da sinusite, principalmente pelo inchaço da mucosa nasal, que vai atrapalhar a drenagem, né, das secreções, pelo aumento da secreção nasal, né, pela inflamação e toda aquela inflamação vai fazer com que, se a pessoa tenha o contato com um germe ambiental, na verdade um patógeno, né, ele vai ter uma chance maior de evoluir para uma infecção bacteriana, né, pela questão da inflamação. Né? Não é a rinite que vai levar a uma sinusite diretamente, né, a não ser um tipo de rinite que é infecciosa, que Sim. é a rinite por um resfriado, alguma coisa assim, né? Mas é o patógeno que está ali, que aí o nariz vai ter menos condição de se livrar dele, vamos dizer assim, e aí isso pode evoluir para um quadro de sinusite depois de um tempo de evolução característico. Perfeito. Vamos então para um intervalo rapidinho, já voltamos e vamos voltar falando sobre sintomas, então não sai daí. Estamos de volta e agora os telefones já estão abertos para você participar com a gente. Ligue pelo telefone 3442-2012, tire todas as suas dúvidas ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Estamos falando hoje sobre sinusite, participe com a gente. Bom, doutor André, a gente saiu e eu prometi para os nossos telespectadores que a gente voltaria falando sobre sintomas. Essa é a minha pergunta. Quais são os principais sintomas quando a gente fala de sinusite, então? Certo. O principal sintoma da sinusite é a secreção nasal, né? E isso ajuda a diferenciar quando a pessoa tem uma rinite e quando ela tem uma sinusite. Né? A rinite, geralmente, ela traz uma secreção nasal, pode ser abundante até, mas é uma secreção clara, a gente chama de hialina, é como se fosse uma água, como se fosse uma clara de uva, assim. Ela é espessa, mas ela é clarinha, transparente.
A secreção na sinusite ela é diferente, ela tem uma coloração, ela é mais espessa primeiro de tudo, e depois ela tem uma coloração amarelada, amarelo esverdeado, ou até esverdeada mesmo, né? Então esse é um grande diferencial. Hoje a gente tem alguns parâmetros para diagnosticar a sinusite que envolvem assim os sintomas. E isso difere um pouco o adulto da criança. No adulto, geralmente o que acontece? A pessoa tem uma secreção amarelada, a secreção ela pode ser pela frente do nariz, ela pode ser uma secreção nasal, ela pode ser pós-nasal, é aquela secreção que fica escorrendo, que a pessoa tem uma sensação como se tivesse algo grudado na parte posterior do nariz, que nem sobe nem desce, né? E geralmente é uma secreção amarelada. No adulto, geralmente tem dor de cabeça associada, aliás, é uma dor de cabeça que ela é como se fosse um peso, é uma dor de cabeça que ela fica mais centrada nessa região da frente, no nariz, acima do nariz, em volta dos olhos. Até pode ter uma dor de cabeça também posterior e acima da cabeça, mas aí é num seio da face específico, assim, que pode dar essa dor de cabeça, né? A pessoa pode ter tosse, eventualmente pode ter febre. Febre não é um sintoma tão comum na sinusite bacteriana, assim, aguda, né? Geralmente ela acontece lá no início, quando a pessoa tem um resfriado, e aí tem aquela febre, mal-estar e tal, mas depois evolui para a sinusite. Mas assim, para a pessoa em casa saber que ela tem a probabilidade de estar com uma sinusite, então assim, a pessoa que está evoluindo há bastante tempo com secreção nasal, tem dor de cabeça, é uma dor de cabeça assim que é como se fosse um peso, a pessoa muitas vezes acorda e quando mexe a cabeça dói, a pessoa tem tosse, principalmente noturna, né, porque quando a pessoa deita, a secreção escorre mais e acaba gerando mais tosse, né, e tem secreção amarelada, ou ela consegue expelir pelo nariz ou pela boca. Então esses são assim, os principais sintomas. Na criança é um pouco diferente, a criança, ela é mais difícil a criança ter a queixa de dor de cabeça, né? A criança pode ter dor de cabeça, como pode também na rinite, o adulto também pode, né? Mas o que leva mais a gente a pensar na criança é a tosse noturna. Esse é um sintoma importante, assim, é aquela criança que quando vai deitar, começa com bastante tosse, aquela tosse que dá para ver que tem secreção e também com secreção nasal. Muitas vezes a criança a gente não consegue ver a secreção, dependendo da idade da criança. Quando a criança é muito pequenininha, a gente não consegue muitas vezes ver secreção no nariz, mas muitas vezes a secreção está escorrendo lá na garganta, né? Então, esses são os sintomas. Então, na criança, qual é, para o pai e para a mãe, assim, em casa, também terem uma ideia, assim, de que está evoluindo para uma sinusite, que é um quadro um pouco mais difícil, né? A criança também começa com aquele resfriadinho, começa a ficar com o nariz um pouquinho entupido, começa a ter um pouquinho de coriza, aí tem febre, pode ter febre e tal, faz aquele quadro viral, aquele quadro de um resfriado normal. Só que ao invés, depois de 4, 5 dias, ela evoluir para cura espontânea ou ficar com uma rinite normal, ela começa a tossir muito à noite, aquela tosse mais carregada, começa a ter uma secreção nasal mais escura, mais amarelada, amarela esverdeada, e esse quadro vai evoluindo com o tempo e não melhora, né? Então aí a gente sempre tem que pensar em uma sinusite na criança. E aí, na criança, já é mais fácil que essa sinusite evolua para uma infecção de ouvido, porque como tem comunicação entre o nariz e o ouvido, essa mesma secreção que escorre para a garganta, ela pode ir através dessa comunicação para os ouvidos e gerar uma otite média. Então, na criança, aí já é o caso que tem a febre associada, por exemplo. Sim. Começa com quadro nasal, daqui a pouco começa com dor de ouvido e febre. Então, como está tudo interligado, pode ter esses outros sintomas associados. Mas é isso, assim, a secreção nasal, a dor de cabeça no adulto, a tosse na criança, né, e esses outros sintomas associados, assim, né. Mas uma coisa muito importante que a gente recebe muito no consultório é a pessoa associar a uma dor de cabeça diretamente à sinusite, né. A sinusite geralmente ela vem com dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça que tem origem nasal, ela está associada a uma sinusite bacteriana. A rinite pode gerar dor de cabeça, principalmente quando a pessoa tem alteração da anatomia nasal. Então, assim, aquela pessoa que tem um desvio do septo, tem um aumento dos cornetos, que são aquelas carnes esponjosas que o pessoal conhece, né, assim, e acaba tendo uma rinite, acaba tendo uma inflamação na mucosa, ou por alergia ou não, pode ter dor de cabeça também. E aí, se tem sinusite ou não, aí ela vai ter que investigar, vai ter que
fazer exames, vai ter que fazer a história clínica direitinho para a gente ver se é um quadro de sinusite que está levando a dor de cabeça. Quando a gente fala nessa questão da criança mesmo com sinusite, com a possibilidade de ter sinusite, doutor, nesse ponto da tosse, em quanto tempo que os pais devem observar e realmente levar ao médico? Qual seria a orientação indicada nesse caso, né? Certo, então assim, um quadro de via aérea superior, um quadro viral, um resfriado, uma gripe normal, geralmente eles evoluem aí de 3 a 5 dias. Que a criança pode ter coriza, ela pode ter um pouquinho de tosse, mas é aquela tosse mais seca, ela vai ter febre, uma febre ou mais baixa ou um pouquinho mais alta, assim, mas não uma febre tão intensa, mas vai ter febre, aquela queda do estado geral, né? Então isso vai durar aí 3 a 5 dias. A partir daí, com 6 dias de evolução, 7, já fica naquele limbo, assim, quando a gente precisa começar a observar. E aí de 6, 7 dias para frente, se a criança começa a evoluir com uma tosse mais carregada, com secreção nasal e com essas outras características de sinusite, aí que a gente tem que pensar em tratar com antibiótico, por exemplo, ou tratar para uma sinusite. Claro que tem casos e casos. Às vezes a criança tem uma secreção pós-nasal e ela está fazendo um quadro de adenoidite, inflamação da adenoide. Mas na criança às vezes é muito difícil assim, definir o que é uma coisa e o que é outra, porque está tudo interligado, né? Mas a criança que evolui com um quadro nasal, com febre aí 3, 4, 5 dias, depois vai evoluindo com tosse e tal, a gente precisa pensar na sinusite sempre. Uhum. Agora, na questão do diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico, seja na criança ou seja no adulto, né? Então, esse é um fator, é uma pergunta muito interessante também, porque antigamente se fazia o diagnóstico sempre com raio-x, né? A gente ia no hospital e tal, ou ia no médico, o médico pedia um raio-x. Hoje já se sabe através de estudos científicos, e há bastante tempo, isso na otorrinolaringologia já é assim, que o raio-x ele não é um exame adequado para diagnosticar a sinusite, né? Porque tem, às vezes, a radiografia ela pode aparecer como se fosse uma sinusite ser apenas uma rinite, e às vezes a pessoa pode ter uma rinocinusite e não aparecer esse quadro no raio-x. Uhum. Porque, na verdade, a radiografia ela vai mostrar se a pessoa tem secreção dentro do nariz ou não. E para a gente saber se é uma sinusite bacteriana que vai precisar de tratamento com antibiótico ou não, a gente precisa saber se a secreção é uma secreção mucopurulenta, é uma secreção amarelada, é uma secreção amarela esverdeada. A pessoa com rinite pode estar cheia de secreção dentro dos seios da face, mas não ser uma infecção. Então esse é um ponto importante para as pessoas saberem, assim, porque às vezes a pessoa vai no hospital ou vai no médico esperando que vai ser pedido um raio-x e tal, e hoje isso não serve praticamente para mais nada, pelo menos na parte de sinusite. Sim. O diagnóstico ele é clínico. O diagnóstico hoje ele é pelo histórico clínico, é pelos sintomas que a pessoa apresenta, né? E uma coisa que facilita muito o diagnóstico e ajuda muito no diagnóstico, como exame complementar, é a endoscopia nasal. Porque a endoscopia nasal é um exame que a gente vai conseguir chegar dentro do nariz, nos pontos onde há a drenagem dos seios da face. Então, assim, a gente faz essa endoscopia e aí se em determinado seio está escorrendo uma secreção amarelada, mucopurulenta, a gente sabe que tem uma sinusite ali, a gente tem certeza que tem uma sinusite, junto com esses outros sintomas. Uhum. Quando, por exemplo, a pessoa vai no hospital, que aí não há a possibilidade de fazer o diagnóstico através da endoscopia, que é o padrão ouro, talvez hoje, só pelo quadro clínico, pela observação da secreção escorrendo na garganta, já tem como médico também diagnosticar a sinusite. Mas o ideal, vamos dizer assim, falando num quadro de diagnóstico ideal, fazer a história clínica, enumerar os sintomas que a pessoa está apresentando, fazer um bom exame físico e observar essa secreção, e a endoscopia nasal ela serve para a gente ter certeza do quadro, né? Muito bem. Vamos para mais um intervalo, então, rapidinho, e voltamos já já.
Estamos de volta, participe com a gente. O telefone é 3442-2012 ou mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Que bom que o WhatsApp está liberado para você poder participar com a gente, né? O tema de hoje é sinusite. Bom, doutora, a gente saiu falando um pouquinho sobre como funciona a questão do diagnóstico, né? Agora queria tratar um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Certo. Bom, falando em sinusites agudas, em rinossinusites agudas, o principal tratamento é o uso de antibiótico, né? Quando tem o diagnóstico correto, a gente vai usar o antibiótico para acabar com aquela bactéria que está causando a infecção, né? E a gente usa também, aí a gente tem o tempo específico de cada antibiótico, tem os antibióticos de escolha e aqueles que a gente vai usando depois se a gente não tem uma resposta boa ao antibiótico principal. Mas a gente usa também, geralmente, outros artifícios para melhorar a parte nasal e fazer com que o antibiótico ele tenha uma ação melhor. Então, geralmente, a gente tenta desinflamar o nariz, a gente faz uma lavagem, orienta geralmente uma lavagem nasal, que hoje, assim, se fala bastante já, mas isso, a otorrinolaringologia também, a gente já faz isso há muito tempo, porque eu sempre costumo falar para os meus pacientes, o antibiótico ele vai matar a bactéria, né? Mas para a gente ter um sucesso no tratamento, a gente precisa fazer a mucosa nasal desinflamar. Então, geralmente a gente usa anti-inflamatório, às vezes local, às vezes sistêmico, né, para isso. A gente precisa ajudar o nariz a limpar aquela secreção que está ali. Então, uma lavagem nasal ela é muito importante para esse fim, né? E tem uma coisa importante também, que é assim, a rinocinusite, às vezes a gente vai levar 10 dias de tratamento, às vezes 14, né? Às vezes um pouco mais até, mas geralmente aí de 10 a 14 dias. Mas uma coisa importante é que após um episódio de sinusite, após um episódio de infecção do nariz, dos seios paranasais, a pessoa vai continuar com uma rinite depois, não uma rinite alérgica. A pessoa vai ficar com uma inflamação da mucosa. A rinite é um termo que, né, a gente usa para descrever a inflamação da mucosa. Então, essa própria inflamação pode fazer que a pessoa fique predisposta a ter um novo quadro de sinusite depois. Então, eu considero muito importante que, após tratar o quadro de sinusite, a gente continue tratando por um tempo a pessoa para manter essa mucosa desinflamada e ela não ter um quadro recorrente, né? Um quadro logo em seguida ter uma nova sinusite e ter que usar antibiótico novamente. Mas o tratamento assim, específico é o antibiótico. E todo esse resto, anti-inflamatório e lavagem nasal, é para ajudar a ter um sucesso no tratamento mais rápido e mais duradouro, né? A pergunta até seria mais para frente, mas vamos aproveitar que o senhor tocou na lavagem nasal para a gente aprofundar mais. Queria entender um pouquinho mais como é que funciona, né, doutora? Se fala muito, como o senhor mesmo disse, da importância de realizar a lavagem nasal, mas como é que ela deve ser feita? Teria como explicar aqui para o nosso telespectador? Sim. A lavagem nasal, geralmente a gente usa soro fisiológico. É aquele soro mesmo que usa para inalação, que usa para limpar feridas e tal, né? O soro ele é água com sal, né? Ele tem uma concentração semelhante ao plasma da gente, então ele não é considerado remédio, ele não traz malefício nenhum. Eu costumo pedir para os meus pacientes fazerem a lavagem nasal com uma seringa. Então, por que a seringa, né? A gente tem hoje sprays nasais que tem soro fisiológico, tem hoje alguns sprays que tem jato contínuo para tentar simular isso, né? Mas o objetivo, na verdade, é fazer com que o soro passe num volume adequado por dentro do nariz, carregue essa secreção e aí, além de umidificar a mucosa nasal, ela vai estar fazendo essa limpeza também. Então, às vezes, tem pessoas que conseguem com 5, com 10, com 20 ml, a gente faz com que esse soro passe pelo nariz, caia na garganta, e aí a pessoa pode cuspir, pode engolir, como ficar mais confortável para a pessoa, né? Mas, geralmente, a gente faz assim. É uma forma assim simples de fazer, segura, né? É usar uma seringa, claro, sem a agulha, né? Encher essa seringa com soro fisiológico e derramar no nariz. Então a pessoa derrama, o soro vai passar, né? A pessoa pode puxar até tapar um lado do nariz, né? Puxar quando vai fazer, empurrar o êmbolo para não precisa ter força também, porque o nariz ele já é em declive, então o soro já vai naturalmente passar e cair na garganta. Então essa é uma forma
simples de fazer, é uma forma que no começo é difícil, mas depois que a pessoa consegue pegar o jeito de fazer, ela fica bem agradável, porque a pessoa começa a não ter mais aquela secreção pós-nasal, aquela secreção, aquele gotejamento, né? E isso vai ajudar tanto a tratar a sinusite quanto prevenir muitas vezes, né? Uma coisa importante é que assim, o soro ele precisa ser bem conservado, né? Tem aí nas redes sociais tal, que o soro precisa ser guardado na geladeira, o soro tem validade e tal. Na verdade, o que acontece? A gente não pode, por exemplo, pegar o soro fisiológico e colocar ele diretamente no nariz, naquele pote, e depois deixar ele ali e depois fazer de novo assim, porque senão a gente contamina o soro que está ali. O certo sempre é o quê? Não precisa deixar ele na geladeira, a gente pode deixar o soro no ambiente assim, normal. Sempre dá preferência para aquele soro que a gente possa tapar ele, para que não entre nenhum germe, que não tenha nenhuma contaminação. E sempre que for usar o soro, abrir a tampinha do soro, colocar ele em outro recipiente, fechar o soro, e aí desse recipiente a gente coloca a seringa que a gente vai usar no nosso nariz. A gente não vai contaminar o soro, e aí a gente pode usar por mais tempo. Assim. Quem faz uma lavagem nasal constante, o soro fisiológico, o pote do soro não vai dar tempo de durar tanto tempo a ponto de perder validade ou nada disso, né? Mas como é uma limpeza que não vai entrar em contato com nada assim que possa, né, no nosso corpo, assim, que possa gerar uma infecção secundária, desde que tome esses cuidados, é tranquilo para fazer. É importante também frisar, doutor, que não é somente para quem enfrenta sinusite, né? É um tratamento que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Pode ser feito por qualquer pessoa. Eu até considero mais uma prevenção, né? É claro que a gente usa no tratamento, mas qualquer pessoa pode fazer. Porque é o seguinte, todos nós estamos expostos a irritantes ambientais. A gente vai sair daqui, vai passar em algum lugar que tenha poeira, que tenha algum fumante, a gente vai inalar um pouco de fumaça, ou vai ter contato com algum produto químico. A gente lavando o nariz com soro, uma certa frequência, ou constantemente, a gente vai fazer com que a gente consiga limpar esses irritantes que ficam na mucosa nasal. E a gente vai ter mais chance de prevenir rinite, esse tipo de coisa assim, né? Mas voltando a falar sobre a questão do tratamento da sinusite, a gente acabou tratando também sobre a forma de tratamento, mas tem alguns casos que se agravam, que tem que ser necessária a cirurgia, né? Sim. Em que casos são esses, doutor? Então, os casos de cirurgia para sinusite geralmente se aplicam às sinusites crônicas, né? Até a gente tinha conversado sobre diagnóstico e uma coisa que faltou eu falar foi em relação à tomografia, que também as pessoas costumam ficar bastante ansiosas em relação a fazer tomografia para diagnosticar a sua sinusite. Hoje a gente sabe que a tomografia ela não diagnostica sinusite aguda. A gente pede a tomografia hoje quando a gente tem um diagnóstico de sinusite crônica e a gente geralmente quer estudar a mucosa a anatomia do paciente e às vezes planejar a cirurgia. Então para isso é que serve a tomografia. Porque a sinusite ela se torna crônica, né, quando a pessoa tem um quadro que dura aí por meses, né, e geralmente essa cronicidade ela está associada a algum fator predisponente. Ou uma alteração anatômica, a pessoa na região de drenagem dos seios da face, ela tem alguma alteração anatômica que não permite essa drenagem, que impede a saída da secreção, ou a pessoa tem pólipos nasais, que são essas, como eu falei lá no começo, aquelas gelatinas que se formam pela inflamação, e que aí acabam se tornando como se fossem tampões nessa região de drenagem também, né, e que faz com que a limpeza nasal, a drenagem dos seios da face acaba não conseguindo acontecer. Então, nesses casos, né, em que a pessoa fica, por exemplo, tem uma sinusite em um dos seios e que trata uma vez, trata outra vez, e sempre permanece essa sinusite, aí a gente precisa fazer a cirurgia. E a cirurgia, ela na verdade, ela é feita para abrir a drenagem desse seio e limpar esse seio que está cheio de secreção, que não consegue ser drenado adequadamente, né? Para a gente finalizar, que está chegando na reta final do Primavera Saúde, mas a gente não poderia deixar de falar a questão da prevenção, doutor. Como prevenir a sinusite? Certo. Uma forma bem interessante de prevenir a sinusite é a própria lavagem nasal, como você falou, né? Fazer isso 1, 2 vezes ao dia vai ajudar a pessoa a ter menos probabilidade de evoluir para uma sinusite. Os cuidados gerais para a infecção de via aérea superior viral, né, que são lavagem das mãos, aquela
os cuidados quando a gente espirra, para não, né, aquela, como fala, a etiqueta do espirro, da tosse, né? Então, assim, não ter contato com as situações que vão predispor a ter essas infecções. Então, a prevenção é mais ou menos por aí, é evitar ambientes fechados, né? Tudo que possa levar a uma pessoa a ter uma gripe, um resfriado, pode, com o tempo, fazer com que essa pessoa evolua para uma sinusite. Então, esses são os principais cuidados. A lavagem nasal, sempre é bom a pessoa que tem alguma obstrução nasal, por exemplo, alguma dificuldade respiratória, procurar o seu médico para ver se essa pessoa tem alguma alteração anatômica que possa predispor também a sinusites. Então, como essas alterações anatômicas são fatores importantes, a pessoa que tem um desvio de septo, a pessoa que tem um aumento dos cornetos, às vezes precisa fazer uma cirurgia para melhorar a parte respiratória, mas também para ter uma menor probabilidade de evoluir para quadros de sinusites agudas de repetição ou para evoluir para uma sinusite crônica, né? Então a prevenção é mais ou menos por aí, é cuidar para não ter resfriado, é cuidar para não ter gripe, quando tiver, tomar os cuidados para que isso não evolua mal, né? Para que passe aquele tempo normal de evolução da infecção viral e não aconteça a infecção bacteriana. Muito obrigada pela sua participação, doutor André. Eu que agradeço, obrigado aos telespectadores. Vamos para o nosso momento de reflexão? O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.